Boa noite, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica. Então quem tiver perguntas, por favor, escreva abaixo dessa transmissão, lembrando que essa gravação vai ficar disponível na nossa página do Facebook e também do YouTube, tá bem? Vamos então começar. Só um minutinho. Boa noite, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica. Então quem tiver dúvida, por favor, escreva abaixo dessa transmissão e lembrando que essa gravação vai ficar disponível na nossa página do Facebook e também do YouTube assim que acabar a transmissão ao vivo, tá bem? Vamos começar aqui agora então com a pergunta da Elza Fernandes. Doutor, boa tarde. Minha coluna está comprimindo o nervo ciático, sinto muita dor e minha perna da lombar até o pé está adormecendo. Sinceramente, doutor, isso tem jeito? Não aguento mais. Tomo remédios, faço acupuntura, mas não está resolvendo nada. Por favor, me diga. Obrigado. Então, primeira coisa, Elza, vou mostrar para você aqui o que é hérnia de disco, tá? Então, a hérnia de disco é isso que você vai ver aqui nessa animação. Aqui está o disco intervertebral, tá bem? Que é a estrutura amortecedora entre as vértebras da coluna. À medida que o tempo vai passando, ela pode degenerar, tá bem? Isso acontece com muitas pessoas, tá? E a hérnia é quando esse disco vem aqui um pouquinho para trás e comprime o nervo que desce para a perna. É o popular, então, ciático. É por isso que a dor vem aqui da região lombar até a região dos membros inferiores, tá bem? Isso é o que é a hérnia de disco. Agora, o que acontece? Existem vários tratamentos para isso. A fisioterapia é fundamental. Quando a fisioterapia não traz resultado, nós podemos fazer alguns procedimentos minimamente invasivos, tá bem? Entre eles, o popular bloqueio. O que é o bloqueio? Nós conseguimos, através de uma agulha bastante fina, infiltrar algumas medicações anestésicas e anti-inflamatórias ao redor dessa raiz nervosa que está sendo comprimida pela hérnia, tá bem? Esse procedimento é feito sob sedação, sem necessidade de internação, como vocês estão vendo aqui nessa animação, tá bom? E nós fazemos isso guiado pelo raio-x no centro cirúrgico, tudo bem? Existe um trabalho muito interessante, onde eles recrutaram vários pacientes que tinham hérnia de disco bastante volumosas e que estavam na fila de cirurgia. Eles submeteram esses pacientes, a esse procedimento e também à fisioterapia. E o que eles perceberam é que menos de 20% dos pacientes precisam operar, tá bem? Então, um procedimento bastante interessante. Outro procedimento é a descompressão percutânea do disco intervertebral, né? Então, aqui nessa animação você está vendo o que é a hérnia de disco novamente, né? Então o disco intervertebral aqui, essa hérnia vindo aqui um pouquinho para trás, o disco comprimindo a raiz nervosa, tá? Então num procedimento também sem cirurgia, também sem necessidade de internação, nós conseguimos então colocar uma agulha dentro do disco intervertebral, tá? Através dessa agulha nós conseguimos navegar um eletrodo que vai até a região da hérnia, como vocês estão vendo aqui nessa animação, tá? E nós podemos então, por exemplo, cauterizar a hérnia. Existem vários dispositivos que cauterizam, dispositivos que aspiram, por exemplo, o conteúdo da hérnia, né? Então depende de cada tipo de hérnia, nós podemos lançar mão de um ou outro procedimento. Em últimos casos, nós podemos fazer até cirurgia, tá? Agora, é muito importante que o paciente tenha em mente que as hérnias de disco, elas podem ser reabsorvidas, tá bem? Então não é raro
que as hérnias sejam reabsorvidas. Isso acontece em até 60% dos casos, dependendo do tipo de hérnia. Então tem jeito sim. A Delma Paula diz: boa noite, doutor. O senhor tem uma posição sobre o uso de ozônio para algumas patologias da coluna? Delma, é uma terapia que tem alguns estudos científicos mostrando bons resultados, mas ainda não é liberado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, recentemente passou pelo Senado Federal, tá bem? E foi aprovada pelo Senado Federal. Ainda falta passar pela Câmara dos Deputados e pela sanção do Presidente da República, tá? Mas existem bons resultados em estudos científicos. Infelizmente ainda não é liberado pelo Conselho Federal de Medicina. A Magda Aparecida diz: nesse momento estou com muita dor, estou fazendo fisioterapia 3 vezes por semana, tenho muita dor. Magda, é preciso saber onde é sua dor, né? Porque existem cada vez mais tratamentos minimamente invasivos para aqueles pacientes que não melhoram com a fisioterapia, tá? A Rosana Patete dá boa noite, assim como a Mercedes, e a Ivana, boa noite, Rosana, Mercedes e Ivana, agradeço a participação. A Mara também manda um olá. A Silvia Oziel Bueno, provavelmente um perfil combinado. Boa noite, doutor André. Tenho artrite reumatoide, faço uso de 3 fórmulas e uma tem anti-inflamatório. O uso contínuo dele pode causar algum problema? Então, Silvia, primeiro, para quem não conhece o que é artrite reumatoide é o próprio sistema imune atacando algumas articulações. Usualmente nós falamos que ataca pequenas articulações como dedos, punhos, cotovelo, tá bem? E os anti-inflamatórios podem trazer bons resultados para as dores desses pacientes. De fato, o uso crônico de anti-inflamatórios nos traz algumas preocupações com relação aos efeitos colaterais. Os principais seriam então o acometimento, o dano aos rins e ao sistema gastrointestinal, né? Então, úlceras, gastrite, eventualmente sangramentos intestinais e gástricos, tá bem? A Ana Paula Menezes diz: doutor, acupuntura bom para quem tem nevralgia? Sim, é um bom tratamento sim, Ana Paula. A Ana Cristina Neuza dá uma boa noite, boa noite. A Lenima também agradece aqui. A Cristina também, a Maria Isabel, boa noite também. Boa noite a todas. A Elisângela Cristina diz: boa noite, eu tenho fibromialgia, não aguento mais essas dores, está demais, me ajuda por favor. Então, Elisângela, algumas coisas a respeito de fibromialgia, tá? Então, a fibromialgia, aquele paciente então que tem dores generalizadas, eventualmente com bastante cansaço, insônia, é um problema que de fato atrapalha muito o dia a dia. Existem algumas coisas muito importantes a respeito da fibromialgia. O primeiro é o diagnóstico correto. Por quê? Existem várias doenças que têm os mesmos sintomas que a fibromialgia, né? E o tratamento é totalmente diverso. Por exemplo, problemas na tireoide, então o hipotireoidismo, pode causar então dores generalizadas, fraqueza, cansaço, insônia. Deficiências vitamínicas quando muito acentuadas, como por exemplo a vitamina C e a vitamina D. Problemas na paratireoide, que é uma glândula no pescoço que regula a concentração de cálcio no sangue e nos ossos, também podem causar dores generalizadas. Alguns tipos de reumatismos também, algumas infecções crônicas como a hepatite C, o HIV. Então é fundamental que se faça um diagnóstico correto, tá? Em se fazendo o diagnóstico correto da fibromialgia, o tratamento deve ser obrigatoriamente multidisciplinar. E o que eu quero dizer com isso? O paciente deve sim fazer uso de alguns medicamentos. Então, alguns antidepressivos específicos, alguns anticonvulsivantes específicos são bons para o tratamento da fibromialgia, além de outros medicamentos. Mas o paciente deve também fazer atividades físicas diárias, e isso é o tratamento que mais melhora o paciente com fibromialgia. Então, as atividades podem ser feitas no sentido de fortalecimento, como aqueles exercícios de academia, ou exercícios aeróbicos, como caminhada, natação, corrida, etc. Todos eles são bons para o paciente com fibromialgia. O paciente deve fazer psicoterapia. Então, os estudos mostram que a psicoterapia tem o mesmo poder analgésico que os medicamentos. Então, o paciente que não faz a psicoterapia
perde um tratamento tão importante quanto o uso dos medicamentos. E outros tratamentos também, como a acupuntura, também pode ter bons resultados, tá bem? A Ana Cristina Souza Campos diz: esse bloqueio pode ser feito na cervical? Sim, Ana Cristina, os bloqueios na região cervical são mais delicados, um menor número de médicos que são capacitados a fazê-los, mas de fato eles também podem ser feitos na região cervical, tá bem? Luciana Pardim: eu tenho dor crônica, deu protusões do lado direito e minha dor não passa devido a um tombo dentro de casa, tá? Luciana, primeiro ponto, protusões são hérnias, entre aspas, um pouquinho menores, tá? Nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor, isso é muito importante. E por que eu digo isso? Existem estudos científicos onde os pesquisadores recrutaram inúmeros pacientes ou voluntários sem dor nenhuma, tá? E eles fizeram ressonâncias em todos eles. O que eles perceberam? Que muitos deles tinham hérnia de disco na ressonância. O que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente pode ter hérnia de disco e a dor pode vir de outro problema, tá? Isso é muito importante, né? Um tombo, uma queda é sempre um fator de alerta. O paciente que teve uma dor lombar depois de uma queda, ele deve ser avaliado de forma mais minuciosa, tá bem? Sabrina Majestic dá boa noite, Sabrina. A Maria Isabel Caminhato: doutor, eu vou colocar os eletrodos, porém tenho 9 pinos na coluna. Será que vai ter que remover os pinos para colocar os eletrodos? Primeira coisa, vamos mostrar, não só para você, Maria Isabel, mas também para os outros ouvintes, o que é o eletrodo, tá? Então, o eletrodo é um dispositivo onde nós colocamos, né, um pequeno cabinho, um eletrodo, atrás da medula, assim como vai ser mostrado aqui nessa animação. Atrás da medula, e esse eletrodo é ligado a um gerador, como se fosse um marca-passo. E esse gerador, ele fica debaixo da pele, então ele é imperceptível pelo paciente na maioria das vezes, e ele fica emitindo impulsos elétricos na medula para então inativar aquele processo doloroso. Ele é muito indicado em paciente que tem dores após pino e parafuso na coluna, e não é preciso retirar os pinos e os parafusos para se colocar o eletrodo, tá bem? A Michele Lopes diz: oi doutor, boa noite, eu fiz uma cirurgia de coluna lombar para tirar uma hérnia de disco faz 2 anos e eu ainda sinto dor, muita dor, tomo remédio e não passa as dores, um remédio que eu estou tomando, só que meu cirurgião está pensando em colocar aquele dispositivo de morfina, resolve alguma coisa? Deixa eu mostrar aqui primeiro o que é o dispositivo de morfina. O dispositivo de morfina, Michele, nós conseguimos colocar um catéter na coluna do paciente onde se faz a anestesia da gestante, tá bem? E esse catéter é ligado a um reservatório computadorizado que emite então a infusão de morfina 24 horas por dia nessa região da coluna, tá? Eu não tenho como saber se esse é um bom procedimento para você, porque para isso eu preciso te examinar, depende do tipo de dor. A Dirce Oliveira diz: boa noite, doutor André. Quanto tempo dura a dormência no local onde faz a radiofrequência? E quanto tempo depois a dor continua? Eu estou com dor no mesmo jeito que antes do procedimento. Dirce, é muito importante que você me diga em qual região foi feita a radiofrequência. Porque a radiofrequência, ela pode ser feita no gânglio trigêmeo, no gânglio estrelado, nos nervinhos da coluna, nos nervos esplâncnicos que inervam as vísceras abdominais. Então eu preciso saber exatamente onde foi feito, tá? A Ana Cristina Souza Campos: doutor, eu tenho muitas dores na cervical e lombar, inclusive tenho hérnia, e estou tratando com medicação, acupuntura e fisioterapia. Então, Ana Cristina, por exemplo, com relação às dores cervicais, as principais causas de dores cervicais crônicas são as facetas cervicais. É isso que você está vendo aqui nessa animação. São as articulações entre as vértebras cervicais, tá bem? Elas são articulações como outras quaisquer, no sentido de ter cartilagem no seu interior, como tem cartilagem na articulação do joelho, do quadril, etc.
e ela está sujeita a processos de artrose, de degeneração. E quando isso acontece, o paciente pode ter dor na cervical e eventualmente essa dor vai até para os braços. Para fazermos o diagnóstico disso e até o tratamento, nós devemos fazer então o que nós chamamos de bloqueio facetário cervical. O que é isso? Nós colocamos uma agulha guiada pelo raio-x no centro cirúrgico, um procedimento feito sob sedação, sem necessidade de internação. Nós colocamos essa agulha dentro da articulação facetária cervical, tá bem? E nós injetamos então anestésico local e o anti-inflamatório, que tem como objetivo então diminuir esse processo doloroso, tá bem? A Mara Neumatoso diz: a terapia antálgica pode resolver a dor da artrose do quadril? Pode sim, Mara. Então nós temos algumas possibilidades. Uma delas, e até a mais simples, é a infiltração de ácido hialurônico na articulação do quadril, tá bem? Então o ácido hialurônico é uma substância lubrificante que normalmente já é contida nas articulações e a sua concentração está diminuída nos processos de artrose. Então nós podemos infiltrar isso, existem ampolas disso onde nós podemos infiltrar dentro da articulação, tá? Outra possibilidade é a radiofrequência da articulação do quadril. Então nós colocamos agulhas específicas ao lado dos nervos da articulação do quadril, colocamos um eletrodo que fica então dentro dessa agulha. Esse eletrodo é ligado a um gerador de radiofrequência que emite uma corrente elétrica que tem como objetivo inativar os nervos do quadril. Em últimos casos, nós podemos até fazer a prótese total de quadril, né? O cirurgião ortopédico que faz esse tipo de procedimento, né? Que é a substituição da articulação por uma prótese metálica, tá bem? A Anita Alves diz: boa noite, doutor, tenho uma hérnia de disco, sinto muita dor no quadril, estou fazendo fisioterapia, aliviou. Também tenho fístula anal, isso pode provocar essa dor? A fístula anal não, mas pacientes constipados que fazem muita força abdominal podem piorar o quadro pré-existente de hérnia, tá bem? A Débora Cristina Ruth de Arruda: doutor, boa noite, artrodese lombar é necessário em hérnia extrusa L5-S1? Usualmente não, Débora. As hérnias extrusas, elas podem ser tratadas com fisioterapia, com esses procedimentos minimamente invasivos que eu citei anteriormente, como o bloqueio ou a descompressão percutânea, ou eventualmente, nos casos mais graves, até com cirurgia. Mas é uma cirurgia que se chama dissectomia ou microdissectomia, que é uma cirurgia que tem como objetivo principalmente tirar a hérnia e não fazer a artrodese, que é a colocação de pino e parafuso. Então, a não ser que tenha uma instabilidade muito grande na coluna, não é necessário, então, fazer a artrodese, mas é preciso avaliar caso a caso. Luciane Leme Guerra: boa noite, doutor. Operei dia 2/12 e ainda continuo tendo dor no ciático e muita dor na panturrilha. Operei de hérnia de disco pela barriga, obrigada. Então, Luciane, isso é um depoimento muito importante, né? Por quê? Porque alguns pacientes veem na cirurgia algo que tem 100% de bons resultados e isso não é verdade, né? Então, é possível que o paciente continue com dor depois de uma cirurgia de hérnia de disco por alguns fatores. Primeiro, eventualmente, a hérnia não foi retirada completamente. E segundo, essa hérnia pode recidivar, pode acontecer de novo, digamos assim. A Renata Cruz diz: boa noite, doutor. Preciso de esclarecimento, se for possível, sobre lesão do nervo occipital. Obrigada. Então, Renata, os nervos occipitais, eles saem aqui das vértebras mais altas da região cervical e eles inervam a região posterior da cabeça, tá? O pescoço é a região posterior da cabeça. Existe o posterior menor e o posterior maior, tá bem? Com relação aos sintomas do paciente com neuralgia occipital, normalmente é uma dor tipo queimação na parte posterior da cabeça. E é possível então fazer bloqueios dos nervos occipitais. Então, guiado pelo ultrassom, nós colocamos uma agulha ao lado do nervo occipital, tá bem? E injetamos substância anestésica e anti-inflamatória. Essa é uma das possibilidades até mais simples, digamos assim.
Outra possibilidade é a radiofrequência dos nervos occipitais. E por fim, uma possibilidade um pouquinho mais invasiva seria então a estimulação dos nervos occipitais, onde nós colocamos, deixa eu ver se eu tenho uma foto disso aqui para vocês, só um pouquinho. Não tem. Mas de qualquer forma, nós colocamos eletrodos na região do nervo occipital e esse eletrodo então emite impulso elétrico o tempo todo para inativar essa neuralgia, tá bom? A Mercedes Vieira Proença diz: Dr. André, fiz cirurgia do menisco e faço infiltração e tenho dor que não passa. Mercedes, se você tem uma suspeita que a dor venha de dentro da articulação do joelho, você faz uma infiltração dentro da articulação do joelho e isso não melhora nem por um tempo, muito provavelmente a sua dor vem de outro local. É preciso examinar. A Gleidiane dá boa noite. Boa noite, Gleidiane. Áurea Branco. Boa noite, doutor André. Meu marido de vez em quando torce todo o braço. Tem a ver com isso, será? Porque ele tem hérnia e fissura na coluna. Obrigado. Não, torcer o braço não tem a ver com hérnia. Talvez alguma luxação no ombro. Preciso saber exatamente mais detalhes. A Paulinha Ferri diz: boa noite, doutor. Sou portadora de distrofia simpática reflexa. Faço o tratamento há 6 anos. Foi após um acidente e quinta passada ao caminhar não senti o pé, vindo a cair e rompendo os ligamentos do tornozelo onde possuo a síndrome. Poderia me dizer como será a minha recuperação? A dor está triplicada. Os médicos da região não sabem tratar o caso. Não tenho como dizer a sua evolução e ninguém tem como saber como vai ser a sua recuperação, Paulinha. Só o tempo dirá, mas é preciso tratar. Então, na minha página, no endereço que você está vendo abaixo, drandremansano.com.br, se você clicar em vídeos, você vai procurar ali e vai achar uma aula completa sobre a distrofia simpático reflexa. Tá bem? Uma aula que tem mais ou menos uns 20 minutos. E ali tem basicamente todas as possibilidades terapêuticas para o seu caso. Se você não achar essa aula, me mande uma mensagem inbox que eu te mando o link para você assistir, tá bem? A Silvia Uziel agradece, eu que agradeço a participação. A Sirlene Barreto diz: boa noite, qual o tratamento para fascite plantar? Tá? Então, primeiro, o que é fascite plantar, Sirlene? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, isso que vocês vão ver aqui é a fáscia plantar. Tá? A fáscia plantar é uma estrutura que vai desde o calcanhar até a região anterior dos dedos, é isso que você está vendo aqui em região mais amarelada. Em alguns casos ela pode estar inflamada, usualmente perto do calcanhar. E isso acontece mais em pacientes que usam salto alto ou em pacientes que correm muito, ficam muito de pé ou caminham muito, quem tem anormalidades no pé ou eventualmente quem tem um pouco de obesidade, tá bom? E os tratamentos disso incluem então fisioterapia e uso de medicamentos analgésicos, e nos casos onde isso não resolve, nós podemos lançar mão então de uma terapia chamada terapia por ondas de choque, tá? Onde uma máquina aplica choques no pé do paciente que tem como objetivo auxiliar e acelerar a regeneração da fáscia plantar. Usualmente são 3 sessões da onda de choque. A Nilce Aparecida diz: boa noite, eu tenho hérnia de disco na lombar e na cervical, estou fazendo acupuntura, é bom? Sim, Nilce, a acupuntura costuma ser bom para esse tipo de dor, sim. A Sandra Aparecida diz: boa noite, tenho muita dor nas costas. Então, Sandra, o primeiro passo é descobrir de onde vêm as dores das suas costas, tá bem? Então, uma das possibilidades é que essa dor venha da degeneração do disco intervertebral, tá? Então, isso que você está vendo aqui é o disco intervertebral, né, que é o amortecedor entre as vértebras da coluna, e ele pode sofrer um processo de desidratação, como vocês estão vendo aqui nessa animação, tá bem? Acho que não saiu a minha figura aqui, né? Desculpa, a minha figura não. A minha imagem. Deixa eu ver se agora sai. Só um minutinho. Deixa eu ver se vai sair. Saiu. Então isso é
o disco intervertebral e ele pode então perder o conteúdo líquido, e isso é a degeneração do disco, como vocês estão vendo aqui, tá bem? E isso pode causar dores nas costas. Outra possibilidade é, na verdade, o acometimento das facetas lombares. Assim como eu falei na região cervical, a região lombar também tem as suas articulações, tá bom? E essas articulações também têm cartilagem como outras quaisquer, né? Então, tem cartilagem aqui no seu interior que pode estar degenerada. E quando isso acontece, o paciente também pode ter muita dor nas costas, tá? Uma das possibilidades de tratamento é fazer até o que nós chamamos de bloqueio facetário lombar, onde nós injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória dentro da articulação facetária lombar, tá bem? Dentro dessas pequenas articulações, entre as vértebras da coluna lombar, e nós fazemos isso sem necessidade de internação, tá bem? E o paciente não precisa, o paciente recebe uma pequena sedação. A Alessandra Leite dá boa noite, Alessandra. A Brígida Oliveira diz: boa noite, doutor. Tenho hérnia na cervical e fibromialgia, não tem remédio que passe essa dor. É justamente, Brígida, nesses pacientes cujos medicamentos não têm um efeito desejado, que nós optamos então por essas, como posso dizer, por essas técnicas minimamente invasivas, tá bem? Só um minutinho. Ótimo. A Lúcia Martins diz: boa noite, eu tenho 2 hérnias de disco, cervical e na lombar. Tenho fibromialgia. Lúcia, então o tratamento do paciente que tem hérnia de disco deve acontecer primariamente com fisioterapia e uso de medicamentos. Esse é o primeiro passo, tá bem? A fisioterapia é muito eficaz no tratamento desses problemas. Quando a fisioterapia não traz resultado, nós podemos fazer essas infiltrações ou esses procedimentos minimamente invasivos. A Amanda Medeiros diz: doutor, tenho artrite reumatoide, poliarticular e fibromialgia, já não aguento mais. Então, Amanda, existem tratamentos específicos para a artrite reumatoide, né? Então, medicamentos que foram desenvolvidos e estudados especificamente para pacientes com artrite reumatoide, tá bem? Usualmente são medicamentos que têm como objetivo diminuir a atividade do sistema imune, porque nessa doença o que acontece é justamente o sistema imune agredindo então as células da articulação, tá bem? O médico mais indicado para prescrever esse tipo de medicação é, sem dúvida nenhuma, o reumatologista, tá? Elson Alves: doutor, fiz artrodese, onde foi posto 6 parafusos, já tem 7 meses, mas não aguento ficar em pé mais de 30 minutos que sinto muita dor, estou fazendo fisioterapia. Elson, existem várias causas para dores lombares após cirurgia de coluna. Uma das causas é o acometimento da articulação sacroiliaca, que eu vou mostrar para você o que é. Isso que você está vendo aqui é a articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca é, como o próprio nome diz, a articulação entre o sacro e o ilíaco, que é o osso da bacia. É essa que você está vendo aqui, tá bem? E ela pode então estar sobrecarregada em pacientes que fazem artrodese, coloca pino e parafuso, principalmente entre a quinta vértebra e o sacro. E quando isso acontece, o paciente pode ter então muita dor na região lombar, glútea, eventualmente desce para as pernas, tá bem? Um dos tratamentos possíveis para isso é o que nós chamamos de bloqueio da articulação sacroiliaca. Então nós identificamos a articulação sacroiliaca através de um raio-x no centro cirúrgico, o paciente fica deitado de barriga para baixo, recebe uma pequena sedação, é feita anestesia na pele, o paciente não precisa ficar internado, tá bem? E nós então colocamos uma agulha precisamente dentro da articulação sacroiliaca. E ali nós injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória, tá bem?
Existem outras causas também, Elson. Existe um vídeo, e eu quero que você me escreva em box, que eu coloco esse vídeo para você, onde eu disserto sobre as principais causas de dores lombares após cirurgia de coluna. Esse vídeo também tem no meu site, se você entrar, o drandremansano.com.br, ali na seção vídeos ou na seção blog, você consegue achar esse vídeo. Se você não achar, me escreva em box, por favor, que eu vou ter prazer em copiar o link para você. A Iracema Blume diz: boa noite, eu tenho fibromialgia, é horrível, tenho hipertiroidismo, tenho muita dor e muito cansaço. Uma das possibilidades, eu imagino que você esteja tratando o seu hipertiroidismo, é essa doença não estar controlada e poder então cursar com dores generalizadas. A Stephanie Guimarães diz: boa noite, meu esposo tem dores constantes no ombro que desce para a coluna e dói até a perna toda do mesmo lado do corpo. Ele já fez 2 ressonâncias, já fez tratamentos de remédios e nada melhora. Stephanie, uma das possibilidades para pacientes que têm dores cervicais, nos braços, nas pernas, é até a estenose cervical. Deixa eu ver se eu acho aqui para você, só um pouquinho. Já vou achar aqui, estou abrindo um programa que tem uma animação. Aqui, só um pouquinho. Aqui. Então isso que você está vendo aqui é a coluna cervical, tá bem? Aqui o disco intervertebral, que ele pode então degenerar, tá bem? Isso pode acontecer. E ele pode então comprimir a região da medula, como você está vendo aqui nessa animação, tá? E quando isso acontece, a medula fica estreitada, o paciente pode ter dor em diversas regiões, tá? Pode ter dor no braço, pode ter dor na coluna cervical, pode ter dor na região das pernas, pode ter falta de equilíbrio, entre outros sintomas. A Elizabeth Góes dá boa noite, boa noite. A Sandra Castro diz: boa noite, doutor, fiz uma cirurgia em 2015, não resolveu. Em 2016 fiz artrodese em 3 níveis, L4, L5, S1, mas não resolveu. Tenho muitas dores lombares, não tenho a cicatriz fibrose, pois fiz ressonância e não consta. Qual tratamento pode ajudar? Primeiro ponto, Sandra, a ressonância não detecta todos os casos de fibrose, tá bem? Detecta fibrose só acima de 3 milímetros. Fibroses menores ela não detecta e essas fibroses podem causar dor. Outra possibilidade é a ocorrência de uma sobrecarga na articulação sacroiliaca. O paciente com dor da articulação sacroiliaca acontece muito depois de artrodese, até 30% a 40% dos pacientes com dores após a artrodese têm a sacroiliaca como fonte de dor. Então o paciente que tem muita dor, principalmente quando fica sentado ou quando levanta, está sentado e levanta, e existem algumas manobras de exame físico que pioram essa dor, tá? E nós podemos fazer aquela infiltração que eu disse anteriormente para ajudar o paciente. A Lúcia Wallace diz boa noite. Boa noite, Lúcia, obrigado pela participação. A Bia Morim diz: olá, doutor, boa noite. Como se explica o aumento da dor quando o tempo muda? Então, Bia, isso acontece com muitos pacientes, né? Alteração climática, principalmente quando fica mais frio, piorando as dores. Isso pode ser explicado, então, eventualmente até por contraturas musculares, tá bem? Porque o frio usualmente leva a contraturas musculares, mas também pode ser explicada por alterações nos níveis dos receptores de dor causada pelo frio também, embora não seja um evento tão cientificamente comprovado assim, mas os pacientes referem muito, de fato. Valdir Pioli faz uma pergunta extremamente interessante. Por que minha cabeça dói muito em razão de problemas na cervical? Valdir, deixa eu te mostrar, essa pergunta é muito boa. Deixa eu te mostrar aqui um gráfico, uma figura muito interessante. Então, existe uma comunicação entre os nervos cervicais mais altos e o nervo trigêmeo, tá bem? Então,
uns autores fizeram um estudo onde eles estimularam a primeira e a segunda vértebra cervical, tá? Primeira e segunda. O que eles perceberam? Que os pacientes tinham dor aqui do lado esquerdo. Onde é mais escuro, maior a possibilidade de ter dor. Tinham dor na região posterior da cabeça e muitos na região anterior, tá? Até nos olhos. Aqui à direita, os autores estimularam entre a segunda e a terceira vértebras cervicais. Que eles perceberam que os pacientes também tinham dor na região do pescoço e muitos deles na região da cabeça. A explicação está nisso que nós chamamos de reflexo trigêmino occipital, tá bem? Que é a comunicação entre a região occipital e a cabeça propriamente dita. Excelente pergunta. Isso é uma entidade clínica chamada de cefaleia cervicogênica. A Suzane dá boa noite. Boa noite, Suzane. Só um minutinho. A Nelly Vendramini diz: doutor, sinto muitas dores no corpo, nos dedos das mãos, nos tornozelos, às vezes meu corpo dói todo, principalmente quando fico sentado. Eu sou gordinha. Será que essa dor pode ser devido ao peso? Poxa, eu não acredito que o aumento do seu peso vá causar então dores nas suas mãos, até porque as mãos elas não estão sujeitas à sobrecarga corporal do seu peso, digamos assim, né? Isso explicaria mais dores no tornozelo, no joelho, eventualmente no quadril. Agora, dores pelo corpo todo e nessas articulações que você cita, o paciente deve obrigatoriamente ser pesquisado com relação à artrite reumatoide. Então, sugiro que você consulte um reumatologista para que essa doença seja pesquisada, seja confirmada ou não, tá bem? A Jane Unglauber diz: já fiz cirurgias na lombar e hoje tenho dores na cervical e muita dor pelo corpo. Pode ser rejeição da prótese? Jane, até existe um trabalho científico mostrando rejeição de prótese, tá? Uma suposta reação alérgica à prótese, mas é um evento extremamente raro, é bom que seja dito. Delma Paula diz: doutor, boa noite. Já passei por 5 cirurgias lombar e a dor passa logo após a cirurgia e depois volta. Pelos seus vídeos, identifico que o problema pode ser no saco ilíaco e muita fibrose. Fiz uma infiltração sem resultado positivo. Creio que seja pela fibrose. Teria mais alguma alternativa? Delma, tem. Existem alguns procedimentos. Um deles chama-se epiduroscopia. O que significa esse procedimento? Nós alocamos uma cânula. Tem um buraquinho ósseo que fica acima do cóccix que dá acesso à coluna. Nós conseguimos colocar uma cânula, um catéter, por dentro desse orifício ósseo e por dentro desse catéter nós colocamos uma câmera. E nós conseguimos navegar por essa fibrose tentando desfazê-las, né? Então é um procedimento interessante também. A Isaura Cavalcante. Nossa, doutor, tenho 70 anos, alguns dias venho sentindo muitas dores nas pernas. Então, Isaura, nós devemos atentar para as causas mais comuns de dores nas pernas, né? Que são, eventualmente, varizes, algum problema de circulação, hérnias de disco, síndrome do piriforme, entre outros, né? Então, é preciso examinar primeiro para a gente saber o que está causando essas dores nas pernas. A Alessandra Leite diz: eu tenho cifose torácica e cervical. A fisioterapeuta está fazendo apenas atividades com pilates, mas sinto mais dor desde que comecei. Tem um desgaste na C3 e C4 e o osso ficou aumentado. Isso pode diminuir apenas com esses exercícios e postura correta? As dores sim podem diminuir com exercício sim, tá bem? A Rita de Cássia diz: boa noite, nossa, eu ia perguntar justamente sobre a tireoide junto com a menopausa, eu travo. De fato, Rita, a tireoide deve estar bem ajustada, os hormônios tireoidianos devem estar bem ajustados para que não ocorra dor crônica. Ana Paula Oliveira também diz boa noite Ana Paula. A Anili Vilmar Santos diz: fiquei sabendo que estou grávida, será que vai correr tudo bem? Na grandíssima maioria das vezes, uma gestação transcorre sem nenhum problema, embora essa não seja a minha especialidade. O que eu te sugiro fortemente é que você comece o seu pré-natal o quanto antes, para que o seu ginecologista te oriente com relação
a todas as questões da gravidez, inclusive o uso de medicamentos que não podem ser utilizados durante a gravidez, tá? A Maria José Viana diz: doutor, boa noite, tenho esporão de calcâneo e fascite plantar, não consigo melhora, sofro muito com dores nos pés e inchaço. Então, Maria José, o tratamento para isso é fisioterapia. Nos casos onde a fisio não resolve, nós podemos lançar mão da terapia por ondas de choque, tá bem? Eu falei anteriormente a respeito dessa terapia aqui. A Gisele Patrícia Fernandes diz: boa noite, eu tenho artrose na cervical, e ela pergunta se tem cura. A artrose da cervical não tem cura, né? A artrose é um evento degenerativo que ele é irreversível, mas as dores referentes à artrose sim tem controle. A Rosilda Leite da Rosa diz: boa noite Rosilda. A Ana Maria Azevedo diz que tem fibromialgia, sinto muitas dores. Então, Ana, eu respondi logo no começo da apresentação, que é uma pergunta bastante frequente a respeito de fibromialgia, então vai ficar aqui gravada essa pergunta. Existe um vídeo também no meu site, que são 11 causas de dores generalizadas que não são fibromialgia. Então, paciente com fibromialgia deve assistir esse vídeo. A Vera Lúcia Rosa diz: boa noite, doutor, adoro ver seus vídeos, eu agradeço a participação. Vera Lúcia. A Cristina Costa Santos diz: eu tenho eu tenho espondilite anquilosante. Na verdade, ela escreveu espondilolistese, né? Na verdade, espondilite anquilosante. O que eu tenho que fazer? Espondilite anquilosante é uma doença inflamatória, né, que vai acabando causando inflamações na região da coluna. O tratamento básico para isso é feito pelo reumatologista com anti-inflamatórios, tá bem? A Cláudia Caldeira Brant diz: os remédios fazem engordar muito. Além de fibro, tenho artrite reumatoide e vários outros. Tenho hérnia de disco na coluna, artrose, túnel do carpo, bursite, megapófise no pescoço. Triste, viu? Boa noite. Então, Cláudia, o que eu percebo é que você acaba descrevendo várias alterações dos seus exames de imagem, né? E nem tudo isso, com certeza, causa dor, né? Tem várias coisas aqui que provavelmente não estão causando dores, tá? A Ângela também dá boa noite, a Ângela Artioli Fernandes, boa noite. A Maria Isabel Camiato agradece, eu que agradeço a participação. Marina e Neuza também dão boa noite. A Cristina de Matos diz: tenho muita dor na coluna, na região lombar, na ressonância deu 2 hérnias. Fiz o bloqueio, porém piorou a dor. O médico disse que tem que fazer cirurgia e colocar pino, só que minha pressão é muito alta. Vivo na base da codeína. Então, algumas coisas a serem esclarecidas, Cristina. Primeiro, os bloqueios, eles não pioram a dor, tá? Isso não acontece. O que pode acontecer a dor não melhorar, ou a dor piorar porque a hérnia piorou. Mas o bloqueio eu não vejo como ele piorar a dor, tá bom? Mas outros fatores podem piorar a dor. E quando os bloqueios não resolvem, a cirurgia passa a ser uma opção de fato. É preciso controlar a pressão, claro, antes de fazer uma cirurgia. Doutor, sinto muita dor. Desculpa, Márcia Marques. Doutor, sinto muita dor no meu braço. Queima muito, começa nas juntas, termina na palma da mão. Então, Márcia, uma das causas frequentes para dores nos braços que irradiam para a região das mãos é a própria hérnia de disco cervical, tá bem? Então, essa é uma das principais causas que pode ser tratada então com fisioterapia e alguns procedimentos intervencionistas que eu citei aqui anteriormente. A Fátima Carvalho diz: boa noite, não tenho membrana nos joelhos, se faço caminhada incha, tenho artrose na bacia e coluna, na primeira e quinta vértebras, às vezes sinto dor lombar. Já emagreci 10 quilos, mas meu médico diz que não tem tratamento. Tenho 54 anos e o mesmo fala com o tempo, se for necessário faz cirurgia. Quais outros tratamentos? Então, Fátima, eu citei aqui alguns tratamentos para artrose de coluna, por exemplo, a infiltração de substâncias lubrificantes do ácido hialurônico e também a radiofrequência da articulação do quadril, tá bem? Nós chegamos então ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica. Então eu respondo as perguntas na ordem com as quais elas chegam aqui para mim através da página do Facebook. E esse Tira Dúvidas vai ao ar então toda quinta-feira à noite. Tenham todos aí uma boa noite e nos vemos então semana que vem.